Olá! Os fabricantes de veículos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão prazo maior para contar com crédito presumido de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E que a Câmara já aprovou uma medida provisória que também exige que as empresas automotivas sigam patamares mínimos de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E para explicar esse benefício fiscal, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o relator da matéria na Câmara, deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado André de Paula. Obrigado, Regina, pelo convite. Estou à sua disposição. É um prazer conversar com você. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente a necessidade dessa prorrogação, já que esse benefício fiscal já foi prorrogado 2 vezes antes. Como é que foi essa tramitação aqui na Câmara? A medida provisória previa a prorrogação, como você disse, a vigência da anterior era agora para 2020. Então, como ainda era necessário essa prorrogação, porque eu gosto de dizer o seguinte, essa matéria já era muito relevante por tudo que a indústria automotiva representa para a região Nordeste e para a região Centro-Oeste, pelos investimentos que já ocorreram e que ainda estão ocorrendo. Então, essa matéria era muito importante. Avalie agora, Regina, com a crise que decorre da pandemia, que é uma crise que, em particular, a questão da indústria automotiva, ela sente não apenas no nosso país, no mundo inteiro. Ela passou a ser fundamental. Nós tínhamos, sim, se não aprovássemos isso, risco não apenas de perder muitos postos de emprego num momento como esse, mas, sobretudo, até de ver se evadir investimentos que estão já postos nessa região. Essa prorrogação de prazo que você mencionou antes, ela sempre vinha sendo tratado em conjunto, região Nordeste e região Centro-Oeste. Desta feita, o governo encaminhou essa medida provisória, visando prorrogar, e estava tratando apenas do Nordeste. E isso gerou uma profunda preocupação da região Centro-Oeste e de Goiás em particular, porque, de fato, não tem muito sentido você prorrogar para uma região e não fazer o mesmo para outra região. Então, o Distrito Federal foi incluído? Desculpe. Exatamente. Assim, em tese, a região Centro-Oeste. Quando eu disse que, em particular, Goiás, é porque, atualmente, neste momento, Goiás tem 2 grandes investimentos em 2 cidades importantes do estado. E esses seriam impactados de forma maior ainda do que os outros estados da região Centro-Oeste. Mas o desafio político, portanto, foi construir politicamente com o governo federal as condições que pudessem permitir a reinclusão do Centro-Oeste. Isso você sabe, uma isenção fiscal como essa, que tem impacto na arrecadação, precisa ter como contrapartida a fonte que você necessita e que vai fazer face, não é tanto do ponto de vista orçamentário quanto dos recursos. Quando você dá um benefício, você tem que dizer de onde você vai tirar. Essa construção política, de fato, exigiu uma mobilização grande, sobretudo dos governadores da região Centro-Oeste e, de forma especial, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que esteve com o presidente, que trabalhou conosco intensamente, que participou das reuniões com o Ministério da Economia e, ao fim e ao cabo, nós tivemos sucesso nessa empreitada, não apenas de garantir isso que é fundamental para a região Nordeste. Só para você ter uma ideia, Regina, a indústria automotiva no meu estado, Pernambuco, representa hoje já 8% do PIB. E isso avança, porque as pessoas podem imaginar que é apenas a fábrica que produz os automóveis, mas não, vem no entorno, vem uma série de outras fábricas de acessórios e que coisas. Então, é de fato fundamental. E nós estamos avançando nisso. Então, conseguimos garantir a região Nordeste, beneficiando de forma muito especial Pernambuco, que tem a Fiat, a Chrysler, né, a Jeep, e a Bahia também, que tem lá fábricas também importantes. E, graças a Deus, conseguimos incluir o Centro-Oeste. Agora, deputado, como o senhor lembrou, a renúncia fiscal é alta, são 150 milhões de reais. Queria saber se, na medida, está incluída também alguma compensação para esses recursos. Sim. Eu vou só discordar um pouco. Eu acho que, só para você ter uma ideia, que não é tão alta, 150 milhões, só esse ano, Regina,
lá em Goiás serão investidos 3 bilhões, ou seja, nós tínhamos que conseguir esses 150 para viabilizar 23 mil empregos e para viabilizar 3 bilhões só esse ano. Então, por isso que eu digo que não é tão grande. Mas qual foi a solução encontrada consensualmente com o Ministério da Economia? Foi que as operações do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, durante o período necessário para fazer essa compensação financeira, deixarão de ter a isenção do IOF. Então, mesmo assim, sem ter mais essa isenção do IOF, que essas operações teriam, mesmo assim, esse crédito ainda é um crédito muito disputado, porque o preço ainda é muito baixo. Então, foi essa forma que foi encontrada e pela qual o Ministério da Economia nos deu o aval, tanto que na votação nós tivemos o apoio e a orientação favorável dos líderes do governo, foi nessa compensação da operação que é feita com o IOF, que vai dar uma receita mais ou menos igual a da isenção fiscal. Isso. Deputado, o senhor acrescentou alguns itens nessa MP, né? Quais foram as alterações que o senhor apresentou? Basicamente, foi acatar uma emenda que previa, nessa questão das contrapartidas dos projetos que estão sendo apresentados, o prazo inicialmente era 30 de agosto. E como o decreto do governo só saiu no começo de setembro, e como nós temos uma pandemia, nós acatamos uma emenda que prorrogou até agora o dia 30 de outubro. Então, tiramos de 30 de agosto para 30 de outubro. E a segunda alteração foi essa de que nós tratamos até agora, foi a reinclusão da região centro-oeste. Eu estou muito feliz porque essa é uma matéria sempre que gera muitos debates, mas ao fim e ao cabo, o relatório que eu apresentei foi aprovado na íntegra, ou seja, não houve nenhuma subtração de parte do texto, adição. O texto foi o proposto pelo relator. Agora, deputado, foram apresentadas algumas emendas que foram rejeitadas. Entre elas, teve uma que era para que os projetos apresentados pelas empresas, estivessem vinculados à preservação do meio ambiente. Essa emenda não foi aprovada. Não seria mais um passo na preservação ambiental? Eu disse que acho que essa é uma emenda que eu não estava analisando pela ótica do mérito, né? Eu tive o privilégio de ser o presidente da CMADES, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Eu tenho uma atuação toda que tem claramente uma preocupação com o meio ambiente. Eu apenas acho que, diante da crise que nós estamos vivendo, da exiguidade de prazos, se você fosse adicionar nesse momento em que você está apenas prevendo uma prorrogação, novas exigências, você correria um risco que nesse momento é impensável de comprometer esses investimentos, perder esse emprego, enfim, não é uma questão de mérito, eu repito, eu acho que a proposta que, salvo engano, foi apresentada pelo PSOL, merece o meu aplauso, foi oportuna, né? Talvez a palavra oportuna é que nesse momento é que eu tinha convicção, e a ampla maioria da casa pensa assim também, é que quando nós formos discutir outras políticas que digam respeito à indústria automotiva, terá chegado a hora, sem dúvida, de colocar uma questão como essa. Mas, nesse momento, isso podia contribuir para um problema muito mais grave. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos sobre as votações aqui na Câmara. Eu que lhe agradeço, Regina. Estou sempre à sua disposição. Eu conversei com o relator da matéria que trata de incentivos fiscais para as empresas automotivas, que é o deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.